Graça e paz a todos amados em Cristo. Nós estamos aqui para fazermos este breve programa rápido para darmos alguns esclarecimentos com relação ao tema que aqui aparece na tela. Bem, eu sou Vitor Kiu e estou aqui para apresentar este programa para respondermos a esta inquietação que existe com relação aos alienígenas e os extraterrestres. Queremos saber qual é a sua origem e por conta de que já temos algumas narrativas que vêm, ou algumas variantes que vêm defender a existência desses seres. Vamos lá então começar imediatamente. Vamos lá. Então, nós podemos ver aqui, nós podemos ver que nós vamos fazer primeiramente a introdução e depois automaticamente entramos nas hipóteses apresentadas. Nós vamos falar vamos trazer as três hipóteses, depois vamos fazer a demistificação, que é o debunk das narrativas, e vamos também fazer uma reafirmação da palavra do Eterno e depois teremos considerações finais. Vamos lá. Bem, a questão que me leva a trazer este programa é porque eu tenho visto pelas redes sociais e também conversado com pessoas que, no seio cristão, que defendem a narrativa de que estes extraterrestres existem por conta das três variantes que aqui vou falar. Mas, no entanto, eu quero apresentar de onde é que essa narrativa foram criada e como eles defendem a interpretação que tiram disto, as ilações que a religião também apresenta, e automaticamente responder fazendo este debunk, né, essa desmistificação, e também reafirmar com a palavra. Só para dizer que também, quando se estuda os evangelhos apocalípticos, ou então quando estamos a estudar a escatologia em o seu todo, é necessário que os fiéis devem considerar toda a palavra de Deus, que toda a palavra de Deus tem a ver com os livros canonizados e os livros não canonizados. Estamos a falar da Bíblia, considerada a Bíblia Sagrada, que dá o título, canonizada, e também os livros apócrifos, a Bíblia Apócrifa. Então nós temos que ter esses dois livros, temos que ter essas literaturas para podermos então poder fazer termos um entendimento mais claro e conciso com relação ao Evangelho e essa escatologia correta. Também para dizer que existem escrituras apocalípticas que fazem parte no maior cordão para podermos filtrar o entendimento e discernimento da palavra, que é necessário nós focarmos a nossa atenção exatamente nessas escrituras apocalípticas, para podermos ter uma escatologia correta. Quais seriam os livros apocalípticos? Bem, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos os livros apocalípticos, que é o próprio, começado do próprio Apocalipse, ou o livro da Revelação. Temos também muitos dos trechos dos livros, por exemplo, das passagens apocalípticas do próprio Cristo, nos evangelhos semióticos. E depois também vamos ver algumas de próprio Paulo e de todos os apóstolos, em toda a Bíblia, não é? Falamos do Novo Testamento. Mas, no entanto, no Velho Testamento temos um livro-chave. O livro-chave da escatologia é o livro de Daniel. Daniel vai nos dar a ocorrência, vai nos fazer a apresentação dos reinos do mundo e, consequentemente, também nos traz alguns aspectos dos finais dos tempos e o decorrer desses reinos. Mas, no entanto, todos os profetas trazem suportes apocalípticos, que é necessário nós fazermos uma extração e podemos então enquadrar dentro daquilo que são a analogia para apresentarmos uma escatologia mais clara. Mas quando nós pegamos os livros canonizados, estudamos ele, pegamos no próprio livro do Apocalipse e vamos ver as passagens também dos próprios profetas, trazendo aquelas que são as analogias apocalípticas para colocar no estudo, vamos encontrar lacunas. Essas lacunas são praticamente resolvidas quando nós estendemos o conhecimento em busca daquilo que são os livros que não foram canonizados, que estão fora da Bíblia, chamados então livros apócrifos. Quais seriam os livros apócrifos para nós entender? Bem, nós vamos ler, podemos considerar os livros apócrifos
apocalípticos, como o livro de Enoque, e Enoque constitui, na verdade, o primeiro livro do roadmap de toda a escatologia que foi dada. Eu digo que se você entender Enoque, você vai entender que Enoque traz um quadro, e este quadro ele coloca os tópicos, e você necessita de toda a palavra do Eterno para poder enquadrar dentro do quadro. Quer dizer que quando Cristo chega e começa a profetizar, Cristo estava a profetizar dentro de um quadro de Enoque, quer dizer, que ele próprio deu a Enoque. Não é? Então é necessário nós termos esse entendimento para podermos começar a entender. Vemos Enoque, vemos segunda Esdra, vimos também o Baruch Apocalíptico, e depois vamos também ver ainda qual outro livro. Temos também uma parte do próprio livro de Melquisedeque, também temos o livro do Justo Jazer, e também podemos buscar alguns suportes de Jubileu e as outras escrituras que também têm aí. E tem também um livro que é meio polêmico, também o próprio livro de Adão e Eva, escrito por Enoque, que aparece também na seção dos livros apócrifos. Então é necessário nós estudarmos isso, porque a palavra de Deus nunca se contrariou. E foram os homens que separaram os livros, foram os homens que canonizaram e disseram que aquele pode ser canonizado e esse não. E não sei a que critério recorreram, mas nós não podemos dar crédito a isso, porque vimos o caminho que a própria religião segue hoje, que não é o caminho da defesa da verdade, mas sim é a deturpação e o controle, o domínio, o poder sobre aqueles que dominam, porque não existe poder sem povo. Então nós precisamos despertar para começarmos a ler. Mas agora vamos no que mais interessa. Foi apenas a introdução, vamos no que interessa. Nós vamos fazer a leitura de algumas passagens para nós entendermos, mas também vamos apresentá-las aqui. Vamos lá. Bem, as três hipóteses que nós temos são estas. A primeira hipótese é que muitos dos precursores, aqueles que são pastores, os estudiosos da palavra, apresentam a primeira hipótese como talvez alguns dos essa hipótese é apresentada para justificar, vamos entender aqui, para justificar a presença dos gigantes que aparecem no Novo Testamento após o dilúvio. Porque a questão que está aqui, como é que esses gigantes apareceram? E depois a outra questão que vem, como hoje nós temos essa interação que se fala de alguns alienígenas ou extraterrestres que vão surgindo em vários pontos, que vão contando história, depois vem para a teoria da conspiração, essa mistura de situações que vamos ver. Então vamos procurar entender isso através da palavra. Então a primeira hipótese diz assim: alguns dos Nefilins e seus descendentes, Anunnakis e gigantes. Quer dizer, estamos aqui a dizer, a aventar a hipótese. Essa aqui é a hipótese que a própria religião apresenta. Alguns dos gigantes poderão ter sobrevivido ou sobreviveram ao dilúvio. Seria talvez para justificar porque que nós hoje temos a presença apareceram gigantes no Novo Testamento, vamos assim dizer. E também a presença de muitos desses seres que andam por ali, que dizem aparecer. No ponto 2, nós temos aqui, talvez as noras de Noé carregavam o DNA dos anjos caídos e depois talvez produziram e deram à luz. Essa é a segunda hipótese. A terceira hipótese, talvez pode existir mais alguma, mas pelo menos as conhecidas são essas três. A terceira é que os seres humanos voltaram a se envolver com os anjos caídos. Será? Então, vamos aqui, a mãos à obra para começar. Vamos começar hipótese por hipótese. E se vocês repararem aqui, nós temos aqui uma ilustração, que eu vou falar um bocadinho mais lá frente. Temos a ilustração aqui de um gigante, ou de um Nephilim. E estamos a ver aqui que os seres humanos estão aqui embaixo, esses pequeninos. E para vocês terem noção mais ou menos do que seria o tamanho de um Nephilim, um Anunnaki ou gigantes. Seriam esses, ok? Vamos lá. Bem, ponto 1. A primeira hipótese. Alguns dos Nefilins e seus descendentes, Anunnakis e gigantes, sobreviveram ao dilúvio. É impossível. A resposta é impossível por quê? Porque nós não estamos a falar de uma conspiração contra a humanidade. Que os homens cometem, se juntam, reúnem em lugares secretos e dizem vamos vacinar e matar todo mundo, vamos lhes fazer mudar, vamos fazer eles virarem qualquer coisa. Não, não estamos a falar. Nós estamos a falar do Supremo Criador do Universo, o Yah. Então, Yahuwah Elohim, quando nós vamos ler o livro de Enoque, ele determinou o dilúvio, e noutros livros que nós vamos entender. Ele determinou o dilúvio, ele disse que era para alienar, quer dizer, acabar com essa espécie que havia corrompido os seres humanos. E quando ele disse que iria acabar, notam que o juízo foi, primeiro, fazê-los lutar entre si, para se matarem,
Depois deles terem concluído isso, no final de tudo, então surgiria o dilúvio para acabar com o resto que fica e toda a raça humana que não lhe aceitou, porque estava toda corrompida com estes seres. Eles já estavam em prática, estavam em interação com eles. Então o Eterno determinou este juízo. E ao determinar esse juízo, ele também determinou qual seria o seu fim, porque toda alma tem um fim. Todos nós, quando morremos, ou vamos para o inferno ou para o seio de Jerusalém, no paraíso. Então ele determina que esses espíritos, por não terem nascido da origem dele, que não foi dentro do propósito do Eterno, estes espíritos, o espírito de todos os filhos dos anjos caídos, iriam ficar sobre a terra e seriam demônios, espíritos que iriam atormentar a vida dos seres humanos. E ao mesmo tempo, como estes eram os seres híbridos que nasceram, o Eterno também levou a condenação às mulheres que se juntaram a estes seres, para que elas fossem sereias na face da terra. Mas essas sereias são, vamos dizer, na segunda dimensão, é espiritual. Operam na primeira? Sim, operam, porque elas são espíritos da mesma forma que interagem os espíritos, que esses que viraram demônios, os filhos dos anjos caídos, as sereias também são demônios. Entendem agora? Então não é possível. O Eterno, quando disse que iria alienar, alienou. Imaginem que quando lemos também, aprofundamos o estudo, vamos perceber que muitos dos seres humanos, quando as águas começaram a ascender, a subir ao topo do barco, muitos foram até a porta da arca, começaram a bater. Queriam entrar, pedir para entrar. E Moisés já não podia, porque a palavra diz que o Eterno é que fechou a porta. Aquela porta estava trancada pela mão do Eterno, ninguém pode abrir. Então, estes, quando começaram a batiam a porta da arca, estavam a nadar à beira da arca. Diz que a palavra do Eterno diz que ele comandou que os animais, as serpentes surgissem e começassem a bater. Quer dizer, como algumas víboras, jiboias apareceram e começaram a bater esses homens que estavam a se aproximar da arca. Até que a arca ficou solta sozinho e os seres humanos pereceram. Então, nenhum desses filhos dos anjos caídos sobreviveu. E, no entanto, os anjos caídos foram acorrentados e continuam nessa dimensão espiritual e terrestre, mas estão acorrentados. Mas os filhos dos anjos então se tornaram espíritos atormentadores, não têm corpo, porque os seus corpos foram destruídos. Amém? Segunda posição. Talvez as noras de Noé também carregavam o DNA dos anjos caídos. Bem, eu digo que impossível de que as noras de Noé podiam ter carregado o DNA dos anjos caídos, porque o Eterno fez uma seleção. O Eterno salvou a humanidade. Se ele salva a humanidade, ele não pode trazer alguém que tem DNA. Você não pode me dizer que o Eterno não sabe quem tem DNA e quem não tem. Não, o Eterno não fez isso. O Eterno salvou a humanidade. É como se nós acreditamos que alguém levou DNA, é como dizer que no julgamento final ou na entrada do paraíso, algumas pessoas com pecado vão poder entrar. Vão entrar mesmo com os pecados sem terem aceito a verdade e estarem convivendo no paraíso. Não, não é possível. O Eterno sabe o que faz. O Eterno sabe o que faz. O Eterno é santo e nada do que ele faz é com erro. Ele não tem margem de erro. Ok? Então, é por aí que nós vamos ver. E aqui está um exemplo mais ou menos daqueles que seriam os três filhos de Ham, Shem e Jafé. Okay? A terceira hipótese. Os seres humanos voltaram a se envolver com os anjos caídos. Bem, aqui tem que ficar bem claro que não é possível, essa hipótese não tem sustentação, porque, vamos lá ver, quando eles descem lá do Monte Hermon, os anjos caídos descem, nem todos eles se envolveram com os seres humanos. O número dos que se envolveram com os seres humanos estão bem contados no livro de Enoque. Aqueles também que foram acorrentados. E a própria palavra diz que muitos deles se absteram em corromper-se. Quer dizer, eles já estavam em pecado, mas se absteram-se em passar a linha vermelha. Porque o Eterno estabeleceu essa linha vermelha. Por isso é que Satanás não faz o que quer. Ele não pode se materializar sem autorização. Ele não pode, apesar de que eles vêm da classe dos... tanto Satanás como os anjos caídos todos,
e ainda os anjos que ministram, as sentinelas que ministram diante dos seres humanos, eles vêm toda da chamada classe dos gregorianos. Então, os anjos da classe dos gregorianos são anjos que se transformam, porque eles são sentinelas, se transformam em qualquer coisa que eles querem, a qualquer momento, quando precisarem, durante aquilo que é a administração deles. São os anjos que aparecem para te socorrer, são os anjos que aparecem como polícia, te socorre de uma situação, você estava para ser morto, são os anjos que aparecem como soldado, que te tiram do meio de confusão, são os anjos que aparecem no meio do nada, te socorrem, você não sabe, se pergunta, mas como é que esse ser humano apareceu aqui no meio, eu aqui estou no meio da mata, como é que ele apareceu, me ajudou, me disse, vai por aqui, Ana. Então, são estes seres na sua administração. Mas ao serem caídos, eles detêm essas habilidades. Mas, no entanto, eles preferiram não exercer, porque eles conhecem o castigo que isso dá, o juízo que tem sobre isso. Por quê? Aquilo que se diz em jurisprudência, espero que eu não esteja aqui errado, estou aqui a tentar recordar um bocadinho daquilo, não sou jurista, mas do que fomos aprendendo na academia, é que há uma expressão que diz, em jurisprudência diz assim, juris jurisdicata. Juris jurisdicata quer dizer que a decisão anterior permanece, quer dizer que ao julgar um caso, eles vão julgar da mesma forma que julgaram anterior, quer dizer que está estabelecido já o precedente de julgamento sobre isso. Quer dizer que se um anjo hoje envolvesse novamente o ser humano, ele será acorrentado. E eles não querem ser acorrentados, porque os que foram acorrentados estão acorrentados. Esses que ficaram, os caídos, não querem ser acorrentados. Porque eles é que eles é que comandam os demônios, eles é que comandam todas as atrocidades, dominam governos, dominam líderes políticos. São eles. São eles os donos da religião. Eles não querem ser acorrentados, porque eles sabem que o juízo deles chega, está próximo, mas, no entanto, eles não têm prazer de ficar acorrentados, porque eles sabem que acorrentado será no fim. Agora, aqueles que pularam a linha, violaram a lei do eterno, estes foram acorrentados. Estão ali até o último dia, o juízo final. Então, nenhum desses anjos, nem Satanás, quer se meter a besta a fazer isso. Então, não é possível que eles se envolveram com os seres humanos. E está determinado o juízo. Apesar de que o Eterno diz que já não iria fazer o dilúvio, mas o juízo sobre o crime cometido continua a ser o mesmo. Amém? Continua a ser o mesmo. Os anjos é que estão, vamos dizer, eles estão em memória de não fazer isso. Eles sabem o que isso dá. Não que eles não podem fazer, eles podem. Mas quando fizerem, já sabem qual será o castigo deles. Amém? Então é por aí que eu digo. E quando falamos em jurisprudência, jurisdicado, depois já há outra expressão também que é jurisconsense, acho que é jurisconsense. Jurisconsense ou jurisconsente quer dizer que a decisão antiga pode ser, recorre-se aos factos antigos para se julgar um facto atual. Então, são essas expressões que nós podemos usar e entender como o eterno funciona, ok? Então, não há possibilidade de que os anjos voltaram a se envolver com a raça humana. Vamos desmistificar. Desmistificar, nós vamos diretamente fazer o debunk. Debunk é uma palavra em inglês. Eu gosto muito de usar a palavra debunk em vez de desmistificar. Muitas vezes quero fazer essa palavra se tornar um termo internacional nas várias línguas, porque eu gosto dessa palavra. Mas desmistificar, debunk de narrativas. Então nós vamos olhar para aqui, vamos olhar para nas defesas, vamos entender que estas narrativas surgiram da leitura do livro de Gênesis 14, Números 13, Deuteronômio 3, Josué e Samuel. Vamos lá ver o que essas escrituras dizem. Vamos aqui entender. Ok. Em Gênesis 14 até 15, diz assim, eu vou ler só a parte que fala, o capítulo, no versículo, aqui em cima também estamos o 14, fala aqui, já nos fala aqui do rei de Og, eu não vou ler, mas no 3, no Deuteronômio 3, vai nos falar, porque é a mesma referência, vai nos falar aqui de quem era então esse indivíduo. Vamos ver. 11. Porque só Og, rei de Baza, ficou do restante dos gigantes. Está a dizer que ele era o único sobrevivente dos gigantes. Eis que o seu leito era um leito de ferro, uma cama de ferro. Não está porventura em Rabá, quer dizer, não está lá em Rabá, dos seus filhos de Amon, filhos de Amon, e diz assim, de 9 covados o seu comprimento. 9 covados, põe isso em mente, 9 covados o seu comprimento, estamos a falar da cama dele, e 4 covados a sua largura, pelos covados de um homem, ok?
que é a altura que se media os homens. E vamos lá ver, os 9 covados de comprimento e 4 covados de largura, quando fizemos a conversão, dá 4,5 metros de comprimento e 2 metros de largura. Era um gigante, ok? Mas vamos tentar perceber, vamos lá. E outra vez aqui, Josué também fala, na leitura de Josué também fala sobre o mesmo Og, mas não vamos ler, já está aqui, vocês podem acompanhar, depois lerem e fazer a leitura vocês próprios. E em 1 Samuel vai nos dar a medida também. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gat, que tinha de altura 6 covados. Vimos, 6 covados de altura, ok? E um palmo, 3 metros. Quer dizer que Golias tinha 3 metros de altura, convertendo as medidas. E vimos ali que a cama do homem tinha aquela cama do rei de Baza, do Og, tinha 4,5 metros. Ele podia ser de 4 metros, por exemplo. Podia ser de 4 metros ou 3 e qualquer coisa. Então, essa era uma altura dos gigantes que nós estão descritos no Velho Testamento, após dilúvio. Para nós entendermos isso. Agora, vamos poder entender, ok, se eles tinham essa medida, qual era a medida dos filhos dos anjos caídos? Os Neflins, os Anunnakis, os gigantes. Qual era a medida deles? Então o livro de Enoque nos traz aqui. Enoque, 1 Enoque 7, 2 até 3. Neste livro nós vamos encontrar. Então vamos lá ler. Ok? Onde é que está? Vamos ler aqui. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbicos, que devoravam tudo que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Aqui estamos a ver não só a medida, mas a palavra nos traz algo mais profundo para nós podermos entender. Ele está a dizer que ele tinha 300 covados. 300 cúbicos é 300 covados, é a mesma coisa. Cúbitos, 300 covados. E isto dá-nos uma altura de 132 a 156, arredondado, 156 metros acima, quer dizer, uma altura acima de um edifício de 40 andares. Então vamos lá ver. 132 metros com 4, 3 metros. Seria Golias um verdadeiro gigante e Og também gigante? Aí está. Então, muitas das escrituras já de Enoque, alguns dos nossos, não sei que são os espertalhões, já estão a tentar mudar de 300 para 30 cúbitos. Mas ainda assim, se você reduzir isso para 30 cúbitos, são quantos? São 15 metros de altura ou 13 metros de altura. De 13 a 15 metros de altura. Comparado com os 4 metros. Então, ainda assim, não tem margem. Entende? Mas agora, o que mais nos traz aqui para nós uma reflexão mais profunda é o facto de que ele está a dizer, estes devoravam tudo que era o labor dos homens. Está a dizer que eles comiam toda a comida do celeiro. E tornou-se impossível alimentar. Quer dizer que quando eles entrassem num espaço, numa cidade, esses, os Anunnakis, os Neflins e os gigantes, eles comiam toda a alimentação que tinham no celeiro, a reserva dos celeiros acabavam. Então não tinham como eles alimentar. E depois vê o que diz no versículo 4. Então eles voltaram-se contra os homens. Vão ver que está a ver agora. Voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los. Estavam a comer os próprios homens. E começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne. E um depois do outro. Quer dizer, agora, e voltaram-se entre eles também. E para beber o seu sangue. Então a terra reprovou os injustos. Havia um clamor na terra. Aquele que vimos que quando Enoque chega no trono do Eterno, Enoque, o Eterno diz que ouviu o clamor, que a terra clama pela morte dos habitantes. Então, tem aqui uma ilustração, para nós compararmos basicamente. A primeira imagem mostra-nos o quê? Vai mostrar-nos que aqui está um Anunnaki, um Neflim, e esse aqui do meio parece ser o filho, esse é o filho. Só o filho é maior que todas essas pessoas que estão aqui. Nós precisamos ver a imagem da pessoa. Mas aqui estão então os dois terríveis seres humanos. Isto aqui é um edifício, isso é uma torre de Nova York.
Está vendo? Então, esses são o tamanho que pode-se ilustrar com relação a estes gigantes, os Anunnakis, Neflins e os gigantes. Aqui temos uma imagem ilustrativa sobre Golias. Golias só tinha 3 metros. Davi podia ter 1 metro e pouco, como ainda era muito novo. E vê onde é que, mais ou menos, o Davi chegou na estatura de Golias. Na cintura. Então Golias era um gigante normal, que nós consideramos um gigante normal, que tinha uma pessoa de 3 metros. 3 metros, já vimos que ele tinha 3 metros. Aqui vimos também uma escavação, não sei se como pode ser verdadeira, mas aqui passou uma escavação arqueológica, porque isso nunca nos é dado. Sabemos que quando encontram ossadas de seres, nunca nos é dado. Sempre os governos, os conspiradores, os reis da terra que conspiram contra a terra, estão sempre a esconder para manter como informação secreta só para eles. E nós temos aqui as ossadas de um gigante, mas esse gigante não tem nada a ver com este. Este, se olharmos bem para o homem, ele chega mais ou menos até aqui, a altura do homem é daqui dos pés até aqui a bacia dele. Isto representa mais ou menos um Golias, ou o rei do Og, rei de Baza. Ok. Onde é que estamos? Já? Ok. Vamos agora fazer uma reafirmação. No livro de Esdra, capítulo 5, versículo 51, por quê? Porque nós estamos a dizer que os gigantes, vamos voltar aqui a imagem, que estes gigantes que aparecem no Novo Testamento nada tem a ver com os gigantes da queda dos anjos, que eram seres tremendos. Então nós temos a questão aqui, de onde vieram esses gigantes? Então aqui trago essa escritura para reafirmar. No segundo livro de Esdras, capítulo 5, versículo 51 a 55, vamos ler propriamente já o versículo 54. Diz assim: considera, portanto, tu também, vós sois de menor estatura do que aqueles que vieram antes de vós. Depois no 25 diz: e os que virão depois de vós serão ainda menores do que vós. Então, aqui o Eterno está a afirmar a Esdras que há uma degradação, há uma perca vamos dizer, de fidelidade, vamos dizer, de estatura dos seres humanos, à medida que o tempo vai passando. E tudo isso, ele depois, se lês bem, Esdras, aprofunda, é por causa do próprio pecado, na verdade, que entrou sobre Adão, que Adão podia ser um homem de estatura, a mais ou menos a estatura de Golias. Adão podia talvez ser com 3 metros, com 4 metros, que eram seres normais. Enoque, Mehalalel, Jared, todos eles, até o Metushalém e ainda mesmo Noé e os seus filhos, deviam ser homens de estatura muito superiores à nossa. Mas quando olhamos para aquilo que é Adão, Adão podia ser um indivíduo de estatura, porque várias vezes a palavra vai afirmar, principalmente em livros apócrifos, como Adão era realmente possante, formado. Está vendo? Então ele podia ter essa altura. Mas à medida que os tempos vão passando, nós fomos perdendo a estatura, fomos ficando mais baixinhos. Então, Golias Golias e Og pode ser a representação daquilo que os seres eram antes também. Sem qualquer dúvida, como também hoje aparecem seres com 2 metros e tal, 3 metros. Ok? E fala-se já de degeneração. Ok? Mas nós também queremos entender, e porque então esse DNA, o surgimento desses que tornam-se gigantes diante de nós, qual seria a causa? Vamos ler um bocadinho. Qual seria a origem desse gigante após o dilúvio? Ok. Temos aqui o livro de Gênesis, o livro de Jazer, de Jubileu. Vamos lá ler um bocadinho em Jazer. Jazer diz, vai nos fazer uma afirmação aqui muito importante. O livro de Jazer é o livro do justo. Pode escrever Jasher, pode escrever Jazer, pode escrever livro do justo. É o mesmo livro. Ele aparece por vários nomes. Ok. Então vamos lá ler essa passagem para nos entendermos. No 35 diz assim: e o Senhor feriu 3 divisões que estavam. Estamos a falar aqui de quê? Houve a rebelião, porque recorda-se que também Noé recebe a profecia de que depois dele sair da arca, as gerações que surgiriam dele ainda iriam pecar, iriam se corromper. Iam continuar a vida pecaminosa. Já não fala da corrupção que os anjos falam, mas fala da vida pecaminosa. Então vamos lá e ver uma coisa aqui. Logo na Torre de Babel, aqui estamos dentro da Torre de Babel. E o Eterno, quando desce para confundir, e ele faz... O Senhor feriu 3 divisões. Está a falar das 3 divisões que estavam lá. Puniu-os de acordo com as suas obras, quer dizer, com os seus pecados e projetos.
Aqueles que disseram, porque havia uns que disseram, subirei ao céu e serviremos os nossos deuses, yeah? Os tornaram-se, esses tornaram-se como macacos e elefantes. Aqueles que disseram, vamos ferir o céu com flecha, o Senhor os matou. O homem com a mão do seu vizinho e da terceira divisão, os que disseram, vamos subir ao céu e lutar contra ele, o Senhor os espalhou por toda a terra. E depois lê o 36 também que vai dizer. Então, o Eterno castigou na Torre de Babel, fez uma divisão. Mas aqui tem esses aspectos importantes que eu gostaria que você prestasse atenção. Quando o Eterno, estamos a ver aqui um livro que foi escrito após o dilúvio. O livro de Jaz é um livro que sai do dilúvio e dá continuidade. Depois do dilúvio, no período do dilúvio, o Jaz começou a ser escrito, porque é o livro do justo, porque tem a ver com as escritas de Adão, de Sete, todos eles que foram escrevendo, e as narrações foram sendo colocadas nesse livro, e entra no período de Noé. Então estamos a ver que o Eterno tornou alguns deles como macacos. Por acaso nós já vimos pessoas parecidas a macacos? Essa raça existe? Existe. Existe essa raça. E os elefantes? Aí é que vai estar o enigma. Então vamos lá passar para outra. Vamos entender uma coisa. Macacos, nós sabemos que, quando o Eterno fala de macacos, nós sabemos que já foram descobertos várias gerações primitivas que tinham aparência de macacos, até gorilas, habitavam em caves e pareciam ser menos desenvolvidos que os outros seres humanos. Este tipo de seres que deu a origem, na verdade, da teoria da evolução, evolucionista. Quando começaram a criar, e essas todas mentiras. Por quê? Porque ao encontrar esse ser, os homens começaram a assumir que talvez o ser humano, e porque também perversão mesmo, aí tem muito o não crer no Eterno, começaram a assumir que o ser humano podia ter vindo de uma evolução e começaram a criar as teorias. Mas estamos a ver aqui no livro de Jaz, que acabamos de ler, que o Eterno castigou uma etnia por causa da Torre de Babel, eles fez para viverem como macacos, parecerem-se como macacos e viverem como macacos, não é verdade? Ok? Mas os outros, elefantes. Agora, onde é que vamos encontrar? O que seria serem como elefante? Vamos ler. Temos aqui Enoque 85, desde o versículo 2 até 6. Mas nós só vamos ler o 6. Eu olhei e observei, quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos e começaram a se aproximar das vacas. Olha, eu gosto de uma coisa. Aqui as vacas, perdão pelo... algumas línguas podem ser ofensivas, mas aqui as vacas são os anjos que começaram a se comportar são os anjos que começaram a se comportar como cavalos e começaram a se aproximar as vacas, os seres humanos, as filhas dos homens, as vacas novas, e todas elas ficaram prenhas, engravidaram-se. Está falando dos anjos caídos. E geraram, ver uma coisa, elefantes. Onde é que estamos essa expressão? O Senhor disse que fará como elefante. E geraram elefantes, camelos e jumentos. Está falando de três coisas que surgiram dessa criação. Isso tudo tem simbolismo. Elefantes é simbolismo de gigante, que já vimos, já lemos a passagem anterior. E camelos e jumentos tem a ver com, talvez falando do tipo Neflim e não sei o que por aí. Mas é tudo o que surgiu dessa relação entre os seres humanos com os anjos. Então, elefante é gigante. Elefante significa gigante. Agora, o que é que nós vamos dizer? O Eterno se puniu, repreendeu o nascimento desses Anunnakis, os Neflins e os gigantes, daquela época da unção. Ele não podia, o Eterno não podia trazer de volta esse indivíduo, porque a palavra já está a dizer que eles eram insuportáveis, alimentavam-se, não tinha como mantê-los. Então o Eterno castigou na Torre de Babel para que eles tivessem mais ou menos isso. Isso é representação de um DNA daqueles que foram castigados. Isso eu assumo. Assumo que daqueles que foram castigados. Todo gigante que surge é representação do castigo que foi dado na Torre de Babel. A aparência esses seres que foram encontrados em caves, que agem como animal, até hoje nós temos, parece que está na ilha, aqui na Índia, uma ilha impenetrável, e certos lugares também que você não pode ir. Ainda existem indivíduos que vivem tipo, não estamos a falar
por falta de conhecimento, que os índios, não, mas estamos a falar, existem seres que ainda vivem como macaco, porque lhes foi esse o castigo que o Eterno havia dado para eles. Mas essas gerações são todas elas recuperáveis, são resgatáveis pela palavra do Eterno, porque Cristo já veio. Mas, no entanto, estamos a ver. Agora, o porquê que o Eterno manda eliminar o gigante? Acredito que o Eterno manda eliminar os gigantes, porque era a continuidade do juízo, quando ele os castigou para que, ao sair da torre, então depois, ao levantar a sua nação, mandou destruí-los. Porque repara que esses gigantes da nossa época, aqueles que tinham homens de estatura, eles sempre eram colocados, as suas etnias eram sempre colocados como rei, por serem homens valentes, homens grandes, de 4, 3 metros. Ok? Então, eu acho que a única razão que o Eterno manda destruir é eles. E as outras etnias também que o Eterno manda destruir também poderão ter até a ver com estes que se tornaram como macacos. Muitos deles talvez foram destruídos por causa disso. Porque eles tinham um tipo de adoração, adoravam ao Deus Moloque, faziam coisas horrendas também. Tá bem? Agora, nas considerações finais, nós também podemos olhar que houve também uma determinada situação aqui, tem muito a ver com o pecado, que na geração no livro de Jubileu, ainda apócrifo, na geração de Cã, houve aqui podemos ler a partir do versículo 3, diz assim, ele encontrou uma escrita, estamos a ver um dos netos de Cã, a linhagem de Cã, ele encontrou umas escritas das gerações anteriores, tinham esculpido na rocha, quer dizer, encontrou escritas esculpidas na rocha. Pode as escritas na rocha permanecerem? Pode, depois do dilúvio, claro, as águas baixaram, as escritas continuam lá. Essas foram preservadas. E ele leu o que estava escrito e transcreveu e pecou por causa disso, pois continham os ensinamentos dos vigilantes, que são as sentinelas, de acordo com o qual costumavam observar os presságios do sol e da lua e das estrelas em todos os sinais do céu. Estamos a ver aqui a cosmologia satânica. Então, essas coisas é que deram origem à adoração aos anjos, o culto ao Moloque, a abertura ao Deus Refá, todos os erros que a humanidade foi cometer têm a ver com o encontrar deste material. Então, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer aqui é que se haver um surgimento daquilo, porque Cristo descreve que os poderes dos céus serão abalados. E Enoque, ainda Baruque e Esdras também reafirmam que veremos o sol a percorrer à meia-noite e a lua durante o dia. E aqui vem mais um mistério daquilo que nós lemos, depois mesmo assim parecemos que não lemos. Porque o Eterno fez o dia e a noite, fez a noite e o dia, ou a manhã, fez a noite e a manhã, antes da existência, o dia e a noite, antes da existência do sol e da lua. Então depois ele coloca a lua como governador da noite e coloca o sol como governador do dia. Eles colocarei luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite. Então a lua e o sol não são elas que trazem o dia, elas não são autores do dia, elas são governantes daquele período. Então o Eterno diz que os poderes dos céus serão abalados, Cristo fala. E Enoque dá uma aprofunda mais quando ele fala que muitos dos seres celestiais, os condutores, ele fala até dos condutores, irão pecar, os condutores das estrelas irão pecar, quer dizer que irão cair outra vez, haverá uma próxima queda nos últimos tempos, dos anjos outra vez, haverá anjos que vão cair outra vez, ou algum dos anjos, um grupo de anjos que vão tornar a cair como caíram os primeiros, ok? Então o Eterno está a deixar claro, ok, que isso irá acontecer. Então o que eu posso dizer? O que eu posso aqui dizer é que se haver alguma corrupção na qual os seres humanos querem trazer a existência de algum Anunnaki ou trazerem
Não sei se essas ossadas podem encontrar, se já alguma vez, se calhar podem ter acesso. Se os seres humanos encontram os reis da terra que cobiçam, que estão sempre maquilhando contra a terra, nessas suas mentiras do vai à lua, não vem na lua, porque espaço, essas todas mentiras, são todas maquinações que eles conspiram contra a terra. Então eles podem pegar, por exemplo, nessas ossadas e com a ciência evoluída que está, e dela tirarem DNA para então trazer à existência um Anunnaki ou um Nephilim, um gigante. Acredito que sim. E isto não é, este pecado não será incutido aos anjos, será incutido ao ser humano. E qual seria a punição? A punição é o ser humano que já está pervertido e está destinado a essa destruição. Mas o Eterno não vai, por ele ser justo, ele não vai imputar isso a um anjo. Ele vai imputar isso ao ser humano, que é que vai trazer à existência este ser. Então, o que eu acho que, eventualmente, o que poderá estar acontecendo, ou que vai acontecer no final, será isso, trazer à existência Anunnakis, esses anjos caídos, filhos de, quer dizer, geneticamente modificados, fazerem por laboratório, trazer a existência a ele, e também os próprios anjos caídos, que por adoração e essa feitiçaria que existe por aí, a adoração e o satanismo que existe, que eles têm acesso a se materializarem. Pode ser que são exatamente demônios, anjos que estão a se materializar. Mas os anjos, os demônios, não creio, os demônios não têm essa particularidade. Mas os anjos têm. Os anjos, conforme disse, são os gregorianos, eles podem se transformar, eles sempre podem passar da primeira para a segunda dimensão, da primeira para a segunda dimensão sem problema nenhum. Porque entendam que a primeira dimensão é a nossa, física, a segunda dimensão é espiritual e para cima, continua. A segunda dimensão é onde eles estão, onde eles operam, onde Satanás também opera. Entende? E dessa dimensão eles têm uma porta que entram e saem. Eles conseguem estar e vir para essa dimensão sem problema nenhum. Materializam-se mediante o que eles pedem para fazer. Eles têm esse direito de se materializar. Conforme os anjos do Eterno têm direito de se materializar. Mas os anjos do Eterno funcionam, operam mediante o comando do Eterno. Os anjos de Satanás, os anjos caídos, as potestades, os principais dominadores, operam mediante a autoridade de Satã, na missão que lhes é dada. Por isso é que esse satanista também vem espíritos imundos. Eles veem demônios materializados, aparecem para eles. Então são esses mesmos demônios que estão a ludibriar a raça humana. Poderão ser esses mesmos demônios que estão a aparecer como não, nós somos anjos caídos, nós somos da outra constelação. Para quê? Para poder alimentar a narrativa do engano de que nós temos outros planetas que nunca existiu. Porque aí é que vem a importância de nós estudarmos os livros, porque quando vamos ler os livros de Adão e Eva, nós vamos ver as experiências que a geração de Adão teve até chegar até Enoque, que eles sempre foram, cruzaram-se sempre com os anjos caídos, materializados em homem, para enganá-los, procurar enganá-los, dizendo que eles estavam do outro lado, que eram os primeiros seres que o Eterno fez. Vamos encontrar várias experiências, vários encounters narrados no livro de Adão e Eva e também no livro de Jazer. Com relação aos anjos caídos que apareciam, aos seres, diziam, não, nós estamos do outro lado, nós fomos criados antes de vocês. Então, mesmo o que esses estão a fazer, eles só estão a mudar de tática, aparece ali com um corpo, sei lá o quê, dizem que são extraterrestres. Por quê? Porque primeiramente vocês são alimentados da história do extraterrestre, depois eles trazem a existência para, então, dar apoio à narrativa do engano. Porque tudo isso concorre para desacreditar da existência do Eterno. É isso que nós temos que perceber. Tudo isso concorre para desacreditar da existência do Criador do Universo. É só isso. Então, para dizer que estas três narrativas ficam aqui desde já desmistificadas, e eu convido a todos para que possamos refletir sobre isso e trazerem aqui questionamentos sobre essas situações. Então, eu me despeço na bendita, a bendita e a santa paz do Senhor. E, por favor, analisem aqui os nossos alienígenas e os extraterrestres, o estudo que demos. E acredito que ainda existem mais escrituras que podem realmente apoiar, dar suporte a esse ensino, para que então possamos entender o que o Eterno quer de nós. Agradeço a todos, me despeço no nome do Eterno. Shalom, shalom.